como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Olá, bom dia meus irmãos, graça e paz, que bênção, que oportunidade estarmos juntos, mais um domingo, e esse último domingo do mês de fevereiro já, né, que coisa, tá passando muito rápido o tempo, os dias, e a oportunidade que Deus nos dá para vivermos esse tempo. Vamos para a nossa escola bíblica dominical, oportunidade de aprendermos a palavra de Deus, estamos estudando as cartas de Paulo aos irmãos ali de Tessalônica, oportunidade muito especial para entendermos, compreendermos a visão, a posição de Paulo, o ensino de Paulo aos irmãos que estavam passando ali por algumas dificuldades quanto às influências, falando principalmente sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, e Paulo vai trazer para nós algumas informações valiosíssimas que serviram não apenas para aqueles irmãos do primeiro século, mas com certeza tem tudo a ver com esse tempo que estamos vivendo. Então a lição é de número 15, rebelião do anticristo. E aí, embora não seja um termo que Paulo use, apenas João vai usar esse termo, mas é um termo mais comum, mais conhecido, por isso nós temos esse tema mesmo falando da expressão que Paulo vai usar aqui em Tessalonicenses, ok? Então, a rebelião do anticristo, a nossa lição está baseada então nos 12 primeiros versos do capítulo 2. Tá bom? Então, Paulo não vai falar sobre o anticristo em si, mas é que o que acontecia? Naquele momento a igreja estava passando por alguma dificuldade, ninguém sabe se uma carta falsa do apóstolo Paulo, falaram que era dele, e aí a igreja traz de novo à tona essa questão, porque muita gente estava falando, Jesus já veio, o dia do Senhor já está chegando, e aí Paulo está falando, não, tem alguns acontecimentos antes, e aí os dois principais acontecimentos que antecederão o dia do Senhor, e aí a proposta dessa lição é nós abordarmos justamente esses dois pontos principais que Paulo vai falar, justamente a questão da apostasia, e esse aí, o filho da iniquidade, o homem da perdição, que Paulo vai usar esses termos, e a rebelião, ou rebelar-se contra Deus, tá? E também, né, a questão de nós entendermos a nossa posição de não nos deixar enganar, iludir, ou seja, por este homem da iniquidade ou por qualquer pessoa que venha trazer alguma outra palavra diferente do que a Bíblia nos apresenta. Tá? Então, só para deixar claro, essa questão do termo anticristo é uma oposição mesmo, aquele que se opõe a Cristo, aquele que se opõe aos princípios de Cristo. Essa expressão é usada lá em 1 João capítulo 2, versículos 18, 22, capítulo 4, versículo 3, também em 2 João, versículo 7. E é uma ideia que fica aí colocada aí por João. Paulo vai falar o homem da iniquidade, ou filho da perdição, são expressões que Paulo vai usar aqui no texto que temos como base. E aí a grande resposta que Paulo vai dar a essa igreja é: o dia do Senhor já chegou? E aí Paulo vai dizer: não, tem duas coisas que vão acontecer primeiro, que é a apostasia, um tempo de apostasia muito grande, e a revelação, a manifestação literal de uma pessoa, uma personalidade que Paulo vai falar, que é o homem da iniquidade, ou filho da perdição, e é importante que quando Paulo usa esse termo, são os dois sinais claros. Então nós vamos conversar sobre isso. Vou me ater exclusivamente à lição, ao conteúdo da lição, para não nos alongarmos muito, e também para demais assuntos, demais dúvidas, também você ir pesquisar em outras fontes, em outras vertentes. É muito importante, a sua posição escatológica pode definir se isso é literal, se não é, se é um sinal para a vinda de Cristo, ou se é depois ou antes do arrebatamento da igreja. Enfim, são
posições que você precisa definir mediante a sua posição escatológica, a sua visão escatológica. Eu vou me ater exclusivamente ao conteúdo da lição, ok? Então, partindo desse princípio de que a vinda do Senhor ela é precedida por esses dois acontecimentos. Tá? Então há um tempo de apostasia, há rebelião personificada por uma pessoa, por alguém que vai assumir essa condição e essa posição. E o terceiro tópico da nossa lição é, de fato, quem vai deter ou quem está detendo essa pessoa, esse anticristo. Ok? Então, apostasia e rebelião contra Deus. Apostasia é o abandono da fé, a renúncia de Cristo. A rebelião contra Deus, nós temos dois exemplos aqui em nossa lição, que é Acã e Acás. São pessoas que deliberadamente se posicionaram contra aquilo que Deus havia falado ou ensinado. E o cuidado justamente da apostasia, uma influência direta de Satanás. O Novo Testamento nos afirma contra o abandono da fé, e aí tem todos os textos aí, se você tem a lição, a revista, você está acompanhando, tem todos os textos. E uma vez rebelde contra Deus, difícil será a reconciliação, tem vários textos, talvez o texto principal aí de Hebreus capítulo 6, é o grande desafio para aqueles que já experimentaram viver, não é possível abandonarem ou voltarem atrás. Ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Haverá uma época de grande rebelião contra Deus, tá? Então é importante porque 1 Timóteo 4:1, o Espírito Santo nos diz claramente: nos últimos tempos haverá muitas pessoas apostatarão da fé, serão discípulos seguidores de demônios, é o que Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta a Timóteo no capítulo 4. Então tem várias referências sobre atitudes de rebelião. O primeiro exemplo é o de Acã, e está lá em Josué capítulo 7, na verdade, versículos 11 a 26. Acã, ele rouba, ele pega aquele prego de ouro, enfim, alguns deuses, algumas situações aí que Acã, e aí o versículo capítulo 22, versículo 19 e 20, diz assim: vocês poderão viver junto conosco e nós daremos parte de nossas terras a vocês, mas nada de rebelião contra o Senhor, para trazer desgraça sobre nós. Não esqueçam a terrível experiência que tivemos com Acã, filho de Zera. Então lá no capítulo 7 de Josué, tem o episódio de Acã, e lá no capítulo 22 eles estão lembrando disso. Cuidado, não faça isso, porque traz grande desgraça sobre nós. Então o pecado de Acã lembra que essa rebelião contra Deus traz grande desgraça. Acás, aquele rei rebelde terrível que profanou o templo do Senhor e construiu vários altares para outros deuses, segundo as Crônicas capítulo 28, aí dos versículos 22 a 25. O versículo 24 diz: o rei pegou os vasos de ouro do templo, quebrou todos eles em pedaços, trancou a porta do templo de modo que ninguém podia adorar ali, e fez altares para deuses falsos em cada canto de Jerusalém. Acás foi um rei muito rebelde, e aí ele profanou o templo do Senhor, ele traz para si uma maldição e traz para o povo uma condição de não adorar, de não reconhecer a Deus. A apostasia, texto de Ezequiel 28, apostasia é um perigo contínuo para a igreja, uma vez que ela é originalmente instigada por Satanás, o anjo apóstata, né, que é a expressão de Ezequiel. A apostasia é algo muito real, talvez nós precisaremos de muito tempo para falar aqui, mas Satanás está muito atuante, trazendo muita confusão, trazendo dispersão, trazendo divisão, e a artimanha de Satanás não é tirar as pessoas da igreja, deixar as pessoas na igreja ou inertes, ou improdutivas, ou divididas. E é importante atentarmos para isso, porque a apostasia ela é uma ação de Satanás, pessoas abandonando, pessoas se deixando levar por ideias completamente contrárias aos princípios da palavra de Deus. E aí nós temos a advertência, o Novo Testamento são muitas advertências, 1 Timóteo 4, 2 Tessalonicenses 2, o texto que lemos, e 2 Pedro 2, de 1 a 2. Então,
são advertências, porque é um tempo real e nós precisamos abrir os nossos olhos. A Bíblia nos adverte contra esse tempo de apostasia. Retorno à fé cristã. A possibilidade de retorno à fé cristã após a apostasia é mínima, pois o crente se revolta contra Deus, tem pouca chance de arrependimento. E aí temos os textos aí, talvez o principal deles de Hebreus 6. Por quê? Porque a apostasia, a rebelião contra Deus, é você renunciando tudo de Deus. Por isso, como é que você vai voltar? O arrependimento para esse tipo de pecado é uma mudança, é uma quebra muito grande. Ou seja, a pessoa que se arrepende, ela não chega a esse nível. Chegar nesse nível é um nível talvez mais profundo de distanciamento de Deus. E talvez ali como Romanos capítulo 1, o próprio texto de Hebreus capítulo 6, nós temos uma ideia de que tem situações que o próprio Deus entrega às pessoas as suas próprias paixões, as suas próprias mazelas, aos seus próprios pecados, e essas pessoas não conseguem voltar mais. Então, é uma advertência importante para nós, ok? Então, o segundo tópico, se o primeiro tópico nos dá a ideia de que é possível esse tempo de rebeldia, de apostasia, nós já estamos vendo a cultura cada vez mais se distanciando de Deus, mas isso é apenas uma sombra de algo que vai acontecer, e aí o tópico 2 vai falar sobre a manifestação clara, evidente, literal do homem da rebelião, ou a rebelião contra Deus desse homem, que Paulo vai falar que é homem da iniquidade, homem do pecado, ou como João fala, o anticristo. Quais são as características dele? Rebeldia, aquele que se opõe contra Deus, versículo 4 do capítulo 2 aí de 2 Tessalonicenses, que é o texto base. Ele é muito ambicioso, ele quer ser igual a Deus, ele senta no lugar de Deus, ele quer ser chamado de Deus, e poderoso também, ele tem sinais muito grandes, e ele opera a mentira de forma convincente, de tal forma que as pessoas se deixam levar por isso, está no versículo 9. Tá? Então, o cuidado é porque muita gente vai ser iludida por ele, muita gente mesmo. Os textos, os versículos 3 a 10 vai trazer para nós esse parâmetro ou essa ideia dos versículos 2 e 4, desejo de se opor a Deus. É um desejo muito grande, uma oposição contra Deus, uma perversidade. Paulo vai falar assim, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. E aí a gente lembra lá do rei Acaz, a rebeldia dele. O que acontece? Destrói o culto. Já viu que tem pessoas que vão para a igreja, pessoas que falam de Deus, mas as pessoas não conseguem viver a verdadeira experiência do evangelho, o verdadeiro amor, o perdão de verdade. Muitas pessoas se opõem a Deus, mesmo falando de Deus. E é importante a gente pensar nisso, entender isso, tá bom? O segundo está no versículo 4 ainda, e dessa manifestação visível desse homem, dessa rebelião deliberada de uma pessoa que vai não apenas fazer, mas vai levar muitos a fazerem, é uma ambição sobre-humana. E aí o versículo 4, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Veja a capacidade, veja a sagacidade. Essa pessoa ela vai ter ambições cada vez maiores e vai se colocar no lugar do próprio Deus. Versículo 9, o poder, e aí é um poder demoníaco, é claro, é um poder que vem de Satanás. A referência aqui do autor colocou é Apocalipse 13, que esse homem vai fazer inclusive cair fogo do céu. Veja, um poder que ele vai ter, sinais, prodígios, milagres, coisas sobrenaturais, mirabolantes, poderosas vão acontecer, e esse homem vai ter esse poder, vai ter essa capacidade, essa atividade que ele vai exercer, é um poder que ele vai receber realmente. Ok? Então, nós vamos para o terceiro tópico. Então, se o primeiro tópico é que o tempo, ele é o início, o tempo mesmo da apostasia, da rebelião, ele é um início de algo que vem para ser muito maior e muito mais forte, visivelmente, materialmente, literalmente, que é a pessoa do anticristo,
ou o filho aí da perdição e o homem do pecado, como Paulo vai falar. Então, essa pessoa ele vai se manifestar porque o desejo de se opor a Deus, a ambição sobre-humana e o poder demoníaco vai estar operando nessa pessoa e levando muitas pessoas a fazerem isso. O terceiro tópico é o detentor do homem do pecado, o detentor do anticristo. Por que o anticristo ainda não se manifestou? E essa é uma resposta importante que Paulo vai dar àqueles irmãos, que as pessoas estavam falando, mas aí já chegou, já veio. Paulo vai falar, não, ainda não, porque esse homem vai se manifestar e ele só não se manifestou ainda porque existe alguém que está impedindo. Isso é maravilhoso. E aí tem algumas possibilidades, o próprio Deus, o Espírito Santo, a proclamação do Evangelho, a ideia de que quem detém esse homem, há muitas possibilidades, e aí o autor traz para nós aí, a primeira possibilidade, o Império Romano, na questão literal, na questão militar do primeiro século, que era muito forte. Algumas pessoas falando, pode ser o imperador que vai impedir, é por isso que ainda não aconteceu. Outros falavam que era o próprio Estado judaico que deteria esse homem da perdição, esse homem da iniquidade, trazendo uma ideia de que a religião poderia fazer isso. Uma opinião completamente diferente é que o próprio Deus estaria impedindo essa manifestação desse homem. A quarta possibilidade aí já vista, que seria a proclamação do Evangelho. A referência está aqui de Mateus 24:14, porque o próprio Senhor Jesus fala que quando esse Evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Existe algo que está detendo, uma possibilidade é justamente a pregação do Evangelho. Há ainda a opinião de que a força capaz de deter isso é apenas o Espírito Santo, tá? E aí o versículo 13 vai nos dar conta desse tempo, desse tempo de que a única possibilidade é a ação do Espírito Santo em nós, que ainda tem impedido a ação do anticristo. Então são possibilidades, porque de qualquer forma, em todos os sentidos, e a conclusão aqui do Marshall, principalmente que o autor traz para nós, é que justamente é o próprio Deus, seja pela pregação do Evangelho, seja pela ação do Espírito Santo, seja pela ação do Espírito Santo em nós, é o próprio Deus que ainda está impedindo e segurando desse filho da perdição se manifestar, desse filho da iniquidade se manifestar. Se a gente for pegar o texto de Daniel, se for pegar Mateus capítulo 24, Apocalipse, se a gente juntar esses textos numa visão escatológica mais ampla, essa pessoa, ela assumirá o controle do mundo, ela terá um tempo de paz, aqueles 3 anos e meio de paz, depois será rompido esse acordo e aí ele então se manifestará. Esse período que se dá conta do período da grande tribulação provavelmente será dirigido por ele. Quando a igreja sendo arrebatada, o Espírito Santo que atua na igreja não estará mais aqui, então esse filho da iniquidade será completamente, vamos assim dizer, liberado para a sua atuação. É uma possibilidade, é importante entendermos que, em última análise, é o próprio Deus quem está segurando, é o próprio Deus quem está detendo a força e a ação dessa pessoa. Ok? Então, concluindo a nossa lição muito objetiva, muito clara, desses poucos versos aqui dessa segunda carta, nós somos, então, chamados a atenção. Paulo vai nos lembrar de que o caráter das pessoas que estão no caminho do pecado e da destruição, e aí ele faz questão de declarar as características dessas pessoas. Olha só, são pessoas que aceitaram o poder enganoso do homem da iniquidade, são pessoas que rejeitaram deliberadamente o amor da verdade para serem salvas, são pessoas que, induzidas ao erro, preferiram a mentira do que a verdade, são pessoas que, em vez de dar crédito à verdade, se deleitam com a injustiça, ok? Finalizando então,
O pecado consiste em deleitar-se com aquilo que é errado. E os que persistem no pecado descobrem que tornam-se incapazes de fazer qualquer outra coisa. A escravidão ao pecado é a penalidade divinamente imposta que finalmente leva à condenação. É importante, meus irmãos, eu fecho essa lição lendo essa conclusão do Marshall, que o autor da revista traz para nós, aí o pastor Vanderly Neto. Mas é importante lembrar que isso não nos faz ser melhores por termos o conhecimento. Isso deve quebrantar os nossos corações em olharmos para fora, olharmos para os ímpios e para os incrédulos, para os perdidos, para aqueles que estão no caminho da destruição e profetizarmos o amor, profetizarmos a salvação e irmos até essas pessoas para libertar a alma delas, para jogar luz nas trevas, para trazê-las à luz de Cristo, para trazê-las à revelação do amor, da graça, da misericórdia do Deus eterno, todo-poderoso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a vigilância, o cuidado para nos mantermos firmes nesse tempo de oposição, de rebelião, de apostasia, mas estarmos cada vez mais dispostos a pregarmos esse evangelho, a irmos até os confins da terra. Que Deus abençoe sua vida, excelente domingo, às 19 horas estaremos juntos para a glória de Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Beijo no coração, forte abraço.